Bem, alunos, agora vou mostrar aqui para vocês exemplos de equações completas e incompletas. Então, observem o seguinte, as completas, né, os valores de A, B e C, eles são diferentes de zero. Aqui na primeira equação, o valor de A é 1, o valor de B é menos 4, o valor de C é 10. A é o valor dele é o coeficiente de x ao quadrado. B, o valor dele é o coeficiente de x. E C é o valor do termo independente. Na segunda, 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0. O A vale 2, o B vale menos 7, o C vale 3. Na terceira equação, o A vale 15, o B vale 1 e o C vale menos 25. Agora, para as equações incompletas, veja só, o primeiro exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a 0, nós temos o valor de A e temos o valor de C. A vale 1 e C vale menos 9. O B é 0. Não temos aqui o termo, né, acompanhado ali, né, o termo x com seu coeficiente. Depois aqui na letra B, 2x ao quadrado menos 4x, então igual a 0. Aqui nós temos o valor de A, que é 2, o valor de B, que é menos 4, e o C, que é o termo independente, ele é 0. E na letra C, nós temos 5x ao quadrado igual a 0. Então, nós temos o valor de A, que é 5, não temos o valor de B e não temos o valor de C. Então, vocês observam que é 0. Então, temos aqui os 3 exemplos de equações incompletas, certo? E agora, como resolver estas equações? Então, resolver uma equação significa determinar suas raízes no conjunto dos números reais. E a raiz de uma equação é um número real, que ao ser substituído pela incógnita, transforma o resultado em uma igualdade verdadeira. Por isso é que a gente diz que aqueles números, né, ou aquele número é a raiz de uma equação, sendo ela do primeiro ou do segundo grau, porque ao substituir aquele valor que nós encontramos aí, né, de x na equação, torna aquela sentença verdadeira. E o conjunto formado pelas raízes de uma equação é conhecido como conjunto solução da equação. E a equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes diferentes, uma raiz ou nenhuma raiz. E nós vamos então estudar agora a equação incompleta da forma ax ao quadrado mais c igual a 0, onde o b é igual a 0. Então, nós só vamos ter o valor, né, do a, que é o coeficiente de x ao quadrado, e o termo independente. Coloquei aqui 2 exemplos, ficou apertadinho, né? Mas acho que dá para vocês entenderem. X ao quadrado igual a 64, né? Então, como que nós vamos resolver aqui? Se eu tenho aqui uma potência, eu vou usar a operação inversa dessa potência, que é a radiciação. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64. Por que que eu vou usar esse mais ou menos? Porque eu posso ter ali 2 valores, um positivo e o outro negativo, que elevado ao quadrado vai me dar exatamente, né, o radicando aqui. Então, x é igual a mais ou menos 8, ó. O 8 elevado ao quadrado eu obtenho 64 e o menos 8 elevado ao quadrado eu também vou obter o 64, porque vocês já aprenderam que qualquer número negativo elevado ao quadrado resulta numa potência positiva.
Então, gente, a solução aqui desta equação é o menos 8 e o 8. Eles é que são as raízes. Outro exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a 0. Eu tenho aqui, né, o valor de A e o valor de C. Como que eu vou resolver? X ao quadrado vai ser igual. Esse 9 aqui que está aqui no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro negativo. Então, x ao quadrado é igual a menos 9. Agora, x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 9. Agora, o que acontece? Aqui no radicando, ó, nós não podemos ter valor negativo. Por quê? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado, né, me resulte numa potência negativa. Então, isto aqui não pertence ao conjunto dos números reais. E aí eu não vou ter aqui solução para essa equação do segundo grau. A minha solução aqui será um conjunto vazio, que eu represento pelo zero cortado, ou chaves sem nada dentro. Ok, gente? Então, prestando bastante atenção aí, né, na hora de vocês, na hora que vocês forem extrair aí as raízes quadradas, ok? E com isso, então, vocês irão fazer a primeira atividade aí do PET, certo?